Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Mais uma semana aqui trazendo informações sobre a porção semanal, sobre as dicas que a Cabalá, que é esse conhecimento esotérico, esse conhecimento místico, milenar, atemporal, traz pra gente, decifrando os mistérios, decifrando os segredos da vida. E a porção dessa semana chama-se Devarim. O que é Devarim? É o quinto e último livro da Torá, que é o Pentateuco, são 5 livros. O quinto e último livro chama-se Devarim, que é um resumo praticamente de todos os outros capítulos, os 4 capítulos, desde Gênesis, desde o começo de Bereshit, até chegar em Devarim. Por que precisa de um resumo? Se já falou, se Moisés já falou para o povo, já falou, já advertiu, mas precisa falar novamente e fazer um resumo da ópera, né? É como se fosse os gols da rodada. Não tem aquele esporte espetacular e aí tem os gols da rodada, né? O que aconteceu, ao invés de você assistir o capítulo inteiro, o jogo inteiro, você vai lá para o resumo. E por que Moisés, por que o mestre Moshe, ele repete toda a história? Há um preceito, né, dentro dos 613 mitzvot, que são preceitos de correção da nossa conduta, que diz que a gente deve corrigir um companheiro e repreenderás o seu companheiro. Por que você vai repreender o seu companheiro? Por que você vai corrigir o seu companheiro? Aí você pode falar na neurolinguística, né, que é um conhecimento da linguagem positivada, você não deve afirmar as coisas negativas. E por que devemos repreender o companheiro? É claro que a gente deve salientar os aspectos positivos. Mas segundo a psicologia, segundo a Cabalá, a única maneira de a gente modificar uma conduta na nossa vida é sabendo exatamente o que a gente precisa modificar. Qual é o nosso ponto fraco? Se eu tenho um ponto fraco e ninguém fala sobre isso, e eu não falo sobre isso, eu não tenho coragem de entrar em contato com essa questão, aquela questão, ela representa um grande perigo, porque ela vai fermentar dentro de mim, ela vai de alguma maneira me envenenar aos poucos, e lá na frente, como a verdade tem que ser revelada e ser dita, vai eclodir em forma de um sintoma, de uma doença, ou até Has v'Shalom da morte. Então Moshe faz um grande resumo de todas as falhas do povo. E essas falhas não é do povo israelense, do povo que está lá atrás. A Bíblia não é uma história que fala do passado. Ela fala do presente. Por exemplo, o pecado do maná. Moisés diz, olha, temos o suficiente. Fiquem tranquilos. Cada um pega uma porção de maná, que não vai faltar. O que aconteceu? A ganância, a avareza, a desconfiança do povo, a falta de fé, fez com que pegassem mais maná do que o suficiente. Isso fez com que faltasse para o outro. Isso fez com que apodrecesse o maná em casa. E quantas vezes você, com esse medo, com essa insegurança, come mais do que o necessário, guarda mais do que o necessário, deixa de dividir com o outro as suas provisões. Isso causa um desequilíbrio, porque uns com muito, outros com poucos. Então fala sobre a negatividade, por exemplo, dos 10 espiões. Nós temos um fato. Esse fato você pode olhar pelo ângulo da positividade e aprender com aquilo, porque para o cabalista o obstáculo ele é uma oportunidade de ressignificar alguma coisa e uma oportunidade de ascensão. Cada vez que eu me deparo com uma dificuldade, eu me deparo com uma oportunidade de revelar a luz. Mas os 10 espiões, dos 12 espiões que foram mandados, falaram mal. Não, isso não é bom, isso não sei o quê. Aquele mau agouro, aquela hiena do unibanco que fica reclamando, que não leva a nada. Então Moisés ele começa a advertir as faltas que estão no inconsciente coletivo da humanidade, porque a Torá não é um livro de histórias, é um livro sobre a nossa história, sobre a história
do ser humano. Então cabe a nós pararmos para refletir quais os erros a gente está incorrendo e que a gente incorre nesse erro há muito tempo, a gente está patinando nessa tecla. Eu atendi uma paciente a semana passada e fazia 35 anos que eu não a via, porque ela se foi morar, né, em outro país, voltou. E ela voltou, sentou e falou, ai, mas, meu querido, né, tô com dificuldade financeira, tem como fazer um ajuste, não sei o quê. Eu falei, eu te conheço há 35 anos. Desde quando você nunca foi minha paciente, agora que você está vindo como paciente. E há 35 anos você tem problema com dinheiro. Isso é um castigo. O que é? Um autodecreto? Quanto tempo você está querendo emagrecer e não emagrece? Então, essa porção semanal nos remete a gente parar e querer mudar. A advertência, a admoestação, que a gente chama, não é rebaixar você ao mal que você está fazendo. É elevar você até o bem. E para você subir, para você ascender, você precisa saber qual é o teu ponto fraco. Não se esconda do teu ponto fraco. Fale sobre ele. Tenha coragem, por exemplo, de fazer uma terapia, que é um encontro com você mesmo. Porque as pessoas fogem da terapia? Porque a terapia é um encontro com o espelho. Porque as pessoas fogem da meditação? Porque é um encontro com a reflexão, com a autoavaliação. Então, Devarim te convida a você fazer essa reflexão sobre a sua jornada de vida. Para, reflete. Quais são as coisas que estão repetindo na minha vida? Quais são as coisas que eu me sinto cativo, refém, e ainda eu não consegui modificar? E aí então você procura ajuda, você compartilha isso, você partilha a sua dor e amplia, areja para que haja mudança. Este convite de reflexão que eu faço a você. Se você gostou desse canal, compartilhe, se inscreva. Toda semana você fica por dentro das dicas espirituais da Kabbalah, os segredos da Kabbalah. E também se inscreva no meu canal sobre alimentação. Ou ligue lá no espaço, vai ter o telefone agora, para você ligar e agendar uma consulta comigo e a gente fazer essa mudança de consciência, essa mudança de significado ou esse ressignificado da vida. Shalom, até a próxima.